Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez em presença do nosso e vosso programa Ocovita Literatura. Já sabemos que pertence aqui à Academia de Autores na Huila, a ASA Huila, que empresta esta possibilidade de todos os autores e não só poderem ter um contacto direto com aquilo que é o mundo dinâmico e rítmico das letras. Hoje, para a nossa conversa, estamos com o Domingos Angelino Bezerra, ele que é filho do senhor Domingos Bezerra e da senhora Angelina Natália, que eu gostaria que fosse Angelina Natália Bezerra, pois são casados. Vamos começar a exigir que, talvez não seja exigir, mas pedir que os casados se identifiquem como tal. Então, esta é a praxis que deve ser utilizada no mundo civilizacional e vamos fazer jus que isto seja feito também aqui. E até porque já há governos que estão a fazer com que no bilhete de identidade dos casados constem os nomes dos cônjuges, portanto, fulano de tal e o cônjuge é fulano de tal e vice-versa. Vamos ver se essa moda pega aqui nas nossas lides. E estamos aqui a dizer que o Domingos Bezerra nasceu na Huila, no Lubango e aqui próximo no Chioco. Ele fez os seus estudos primários em Luanda, mas por causa de alguns acontecimentos na vida familiar, tiveram de vir para cá, para Huila, e assim continuou os seus estudos até ao ensino médio. O Domingos Bezerra é músico, é poeta e é um bom camarada, e por isso está conosco para abrilhantar o nosso programa e também falar um pouquinho da sua vida. Já sabemos que temos na Engenharia Técnica o Caetano Borges e o Muquerengue Cardoso.
E, sem mais delongas, vamos passar a ouvir o que o Domingos Bezerra nos tem a dizer a respeito principalmente por agora, a respeito da sua vida familiar. Depois vamos ao outro bloco, que será da sua vida artística. Bezerra, quer contar alguma coisa sobre a sua vida aos nossos ouvintes? Realmente, sim, não só alguma, mas muita coisa mesmo. Conforme o professor Xi acabou de dizer, Domingos Bezerra é meu nome, conforme já ouviram. Realmente vim aqui para falar aquilo que é a minha vida pessoal e também a vida artística. O Bezerra nasceu no Chioco desde fevereiro de 1988. Sou o irmão mais velho de 6, no caso, e vivo com a minha mãe e eles mesmo, os irmãos. Tenho passado muitas dificuldades nesta vida, até porque todo homem faz planos, mas Deus dá a última resposta, porque para eu me notabilizar como artista não foi desejo meu, é coisas que aconteceram ao longo da vida que realmente achei necessário, que devo partilhar essas mesmas coisas com os demais, para que possam entender que, apesar das circunstâncias, não devemos parar de sonhar. Quando eu estava verdadeiramente a fazer os estudos, eu tinha um sonho, um desejo, sonho este que era verdadeiramente me formar em línguas e um dia ser jornalista e traduzir vários idiomas. Mas infelizmente, não sei se digo infeliz ou felizmente, não consegui até o momento realizar os meus sonhos. Isto me deixou tão preocupado. Por que não consegui realizar os meus sonhos? Porque o momento em que eu estava verdadeiramente andando na vida, em formar, algo inédito aconteceu comigo. De repente eu perdi a visão. E com esta perca de visão, fiquei totalmente triste, desesperado. Não sabia mais o que fazer, porque eu estava verdadeiramente a começar a constituir a minha vida para um dia realmente eu ter aquilo que desejava. Mas o que aconteceu me deixou de uma maneira desorientada. Então, deixei o tempo passar. Por causa mesmo deste problema da qual estou enfrentando, um certo dia eu estava muito, mas muito desesperado e sozinho. Não sei o que deu. Talvez eu queria fazer algo que podia ser pior, não só para mim, mas para a minha própria família. E de repente eu ouvi uma voz. Não sei de onde é que veio esta voz. Ela dizia que a agressão da solidão é mais perigosa do que a da multidão. Eu fiquei tão perplexo, olhei minha volta, não tinha ninguém. E eu fiquei meditando nessa mesma palavra. Por que esta voz? Por quê? Dou graças que eu consegui entender que foi realmente Deus que falou comigo, porque antes mesmo deste problema, foi um jovem que verdadeiramente já estava a seguir os passos de Cristo. Eu entendi que era Deus falando naquele momento. E naquele momento eu me levantei e do nada comecei a gritar, a cantar, a falar algumas palavras. E foi assim que eu tive forças de sair, de enfrentar este mundo, de enfrentar o público, porque nós estamos numa sociedade em que pessoas na condição minha, deficientes, assim eu posso dizer, eles são discriminados. E alguém que nasceu tão bem,
de repente acontece esse mesmo problema, ali vai haver tanta discriminação. E se nós não tivermos força para enfrentar a mesma discriminação, então podemos verdadeiramente perder a vida, ou então, assim, por si mesmo. Então foi assim que eu tive forças, comecei andando, e ali já, conforme no princípio o professor disse, as circunstâncias da vida, eu fiquei pensando como primogênito, vendo a minha mãe na condição na qual ela se encontra, após ter tido um acidente, o seu esposo não está ali para lhe apoiar. Eu fiquei desorientado, como é que eu poderia ajudar os meus irmãos? Aquilo foi muito difícil na minha vida, mas graças eu dou a Deus, o tempo foi passando, Ele foi me dando paz em meio às circunstâncias, e foi assim que verdadeiramente comecei a declamar algumas poesias e cantar algumas canções. Aqueles que entendem, eles foram dizendo que não, vai continuando, é mesmo assim. E aqui estou verdadeiramente fazendo aquilo que tenho feito, e nesta mesma arte tenho encontrado paz e forças para enfrentar tudo quanto a vida me tem apresentado. Piseiro, você queria ser um tradutor, queria ser jornalista, e por isso pensar em fazer uma formação em línguas, né? Sim. Em línguas, queria saber línguas para poder então realizar o seu sonho de ser um grande jornalista, um grande tradutor, não é? Sim. E acha que já é tarde demais, não consegue perseguir este sonho? Bem, nunca é tarde para realizarmos o que a gente deseja, basta ter força de vontade. E vontade não me falta, falta a minha possibilidade. Porque desde o momento que eu tive este desejo e de repente aconteceu o que aconteceu, nos primeiros anos quase eu caía em depressão pensando que tudo está acabado. Mas depois de eu ouvir mesmo esta voz eu tive forças. E assim levantei e bati muitas portas para verdadeiramente pedir um apoio, se me ajudassem naquilo que eu, nesse momento eu posso dizer, finanças, porque nós estamos num país em que para estudar você tem que ter possibilidade. E na condição que eu me encontro, para além do apoio material, precisa-se muito mais ainda, porque até mesmo para me deslocar, precisa-se de transporte. Quando eu cheguei na associação, eles realmente me receberam tão bem, e eles disseram que eu podia continuar na formação, por exemplo, na superação, e depois ingressar numa outra instituição para fazer a mesma formação. Só que o tempo foi passando, fui batendo portas para ver se eu encontrasse um apoio naquilo que eu sempre transporto, porque de onde eu vivo, para chegar na associação, é preciso transportes. E às vezes a pessoa que me tem apoiado, ele também tem que fazer aquilo que é do seu interesse, e não chegamos à conclusão que não podia verdadeiramente dar certo o meu trajeto. Então, desde 2018 até aqui, estou mesmo parado. O desejo eu tenho para continuar, mas, falo outra vez, falta-me realmente possibilidade. E os senhores da associação, desde a última vez que com eles conversou, até a esta data não disseram nada, não deram um passo no sentido de agilizar os processos de angariamento de fundos ou de bens que precisa. Eles não disseram mais nada? Até o momento não disseram mais nada, porque da última vez que estive com eles, a notícia que me deram não me agradou, porque lá tinha transporte, eles tinham transporte, e esses transportes transportavam, ele disse que tem algumas horas que transportavam os membros de lá, mas só que na localidade em que eu estava disseram que eles não podiam chegar até aí. Então, por causa dessa notícia, se não podem chegar até ali,
Então não tem mais como. Até porque eles disseram que se tem um familiar aqui próximo, vem ficar aqui, neste familiar aqui próximo, e aí fica mais fácil você passar a chegar aqui. E eu fui analisando, lá não há realmente uma casa próxima. Então, desde aquele momento, nunca mais fui para lá. Quer dizer que a associação deixou de associá-lo. Está praticamente desassociado daquela estrutura que ele devia vincular. Acredito então, que sim. Aproveitamos aqui o nosso programa, a nossa rádio, para chamar a atenção, não digo, mas para dizer alguma coisa a respeito dessas estruturas que foram criadas para um determinado efeito, tendo em conta uma determinada missão, e de uma forma ou de outra se furtam em dar seguimento ao seu estatuto social que fez com que pudessem nascer. Então precisamos todos nos ajudar, todos nós precisamos uns dos outros, e se nós estivermos mais unidos, e é por isso que nos chamamos de associação, mesmo para estarmos associados, então devemos cuidar, velar pela solução dos problemas que afetam os associados, e com isso granjear apoios de toda a sociedade, de todas as sensibilidades, no sentido de que ninguém fica para trás, todos nós devemos ficar na caminhada e realizar o processo de prosseguimento dos nossos objetivos, porque são objetivos que não dizem respeito apenas ao indivíduo, mas abrange a toda a sociedade, porque quanto mais sãos estivermos, quanto mais sãos formos em termos de bem-estar, também a sociedade fica feliz, fica mais forte, e as lamúrias diminuem e acontecem os sorrisos, os abraços, etc. E é o que nós almejamos, que andemos a comemorar todos os dias pelos feitos positivos que nós fazemos para a nossa vida ser cada vez mais um motivo para continuarmos a vivê-la. E como é que surgiu então esta sua, não digo vinculação, mas esta sua conquista de amizades para com as estruturas que cuidam da literatura? Estou a falar da Brigada Jovem de Literatura, estou a falar agora da Asa Willa. Como é que surgiu esta sua vinculação com estas estruturas? Bem, esta vinculação com essa mesma estrutura surgiu desde o momento que eu descobri que o que faço é aprovado na sociedade. Então, com algumas pessoas que eu fui falando e pedindo ajuda, eles foram me dar algumas orientações e fui seguindo as mesmas orientações até que eu cheguei nas pessoas de direito. Passei já na cultura, foi aí onde eu encontrei um senhor chamado Jorge, ele me orientou para chegar no ICED, onde encontrei realmente o professor Chia, e ali expus a minha preocupação, e dali para cá não parei, continuei procurando mais conhecimento a respeito da mesma arte, e aqui estamos. E qual é o seu sonho agora? Já teve o sonho de ser jornalista que ainda está em stand-by. Não significa que não vai prosseguir. Tudo pode mudar, a vida muda, né? Com certeza. Há tempo para tudo. Com o certeza. que não deu hoje pode dar amanhã. Okay. E então, como este amanhã ainda não chegou, nós vamos fazer aquilo que hoje dá. E o que hoje dá para a sua vida está a ver que é a vinculação nas estruturas que cuidam da arte. A literatura, sim, a música, etc. Okay. E qual é o seu verdadeiro sonho, estando ligado com essas estruturas? Como antes, o jornalismo também é uma arte, é uma profissão, e todo jornalista é também artista. Exato. Então, todo jornalista também é artista, e isto é muito bom. Mas por agora vamos pedir aos nossos ouvintes um pouquinho de calma, depois vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos e voltamos já. Lavanda, si te dio lo
Olo ali Vialando minwan Lingandati Uno volo ali Ipita yange Usibati lavanda Sikacholo mbongo Kuloko fika ya mani Olo ali Vialando minwan Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Vilingandati Kuloko fika ya mani Ongeva ingwete Amenyongolo kwenda kimbo Sikacholo mbongo Ojondilingo pasasi Velango Dandakaleleo kanjila Ngandati Kuloko fika ya mane Ongeva inwete Amenyongolo kwenda kimbo Sikacholo mbongo Ojondilingo pasasi Velango Dandakaleleo kanjila Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa 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 Papukalile Ashanukaliye Amitsikulo Umunyo valamai Josi chatila Josi yatelo lumbomo Enikolelingo eteke tunisanga kimboko Papukalile Ashanukaliye Amitsikulo Umunyo valamai Josi chatila Josi yatelo lumbomo Enikolelingo eteke tunisanga kimboko Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Papukalile Ashanukaliye Amitsikulo Munyo valamai Josi chatila Josi yatelo lumbongo Enikolelingo eteke tunisanga Papukalile Ashanukaliye Amitsikulo Munyo valamai Josi chatila Josi yatelo lumbongo Enikolelingo eteke tunisanga kimboko Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Ayuwe Okalile Ayuwe Dopo vipwa Depois da nossa música e vamos dar continuidade no nosso programa. Estava mesmo dizendo que ser jornalista é também ser um artista, não é? Ok. Então pode prosseguir Sim. para explicar isso aos nossos ouvintes. Ser jornalista também ser um artista, porque sendo eu um dia jornalista, de qualquer maneira eu vou ter que escrever alguma coisa para partilhar com o povo. E neste momento o maior sonho é que esta mesma arte seja conhecida, não só nacional, mas internacionalmente, quer a poesia como a música. E eu bem sei que existem muitos escritores, péritos na matéria,
e cantores ou músicos assim, também eu posso dizer. Como ninguém torna alguém sem ajuda de outrem, neste momento eu gostaria, né, porque para que os sonhos sejam realizados, precisamos sempre de alguém que nos dê a mão. Bezerra, você tem um violão? Sim, tenho um violão, mas ele não está em condições. Não está em condições? Sim. É como se não o tivesse, porque não pode utilizá-lo para arranjar uma música, então é como não tivesse. Okay. Está a precisar de um violão. Preciso realmente de um violão. Vamos aproveitar aqui a rádio para lançarmos um apelo aos empresários, aos que têm um pouco de mais posses, no sentido de apoiarem o Bezerra com um violão para ele poder então levar avante o seu propósito de compor e fazer música, não é? Fazer música. Um violão para o Bezerra seria muito bom. Então pedimos às instituições, acho que a associação também está desprovida de fundos, senão já devia apoiá-lo com um violão, mas alguém deve ter esses fundos e capacidade e também a sensibilidade para ajudar a quem precisa. E neste momento quem precisa é o Angelino, o Bezerra, que não tem outra maneira para adquirir um violão. Nós estamos a fazer jus e fé que a Willa, o Lubango, tem pessoas também de fé, e em pouco tempo o Bezerra vai ter em suas mãos um violão. E até porque constou-nos que já está a fazer alguns trabalhos, ensaios com o professor maestro Lupenha, não é? Abílio Lupenha. Okay, tem feito isto e está seguindo as orientações que o professor Abílio Lupenha tem lhe fornecido, a fim de que se enquadre um pouco mais concretamente no mundo da música, afinando as vozes, afinando os dedos. Já sabe tocar? Ainda não sei. Está a aprender? Sim, eu desejo mesmo. Pois, dentro de 1 mês, 2 meses vai poder já fazer ouvir alguns acordes assim seja. No violão que lhe vão oferecer. Porque eu tenho fé que todos os ouvintes nos estão a ouvir e a pensar nas palavras do Bezerra, e algumas dessas palavras dizem respeito à necessidade de um violão. Então, entre todos os nossos ouvintes, um deles ou dois vão poder pedir o contacto do Bezerra para dizerem: aqui tem o seu violão. E o Bezerra vai, em primeiro lugar, compor e tocar uma música em agradecimento, né? Por essa dádiva de algum lubanguense, que faz muito bem para que nós possamos então estar todos na caminhada da mesma maneira e com muita harmonia. Bezerra, o que acha a respeito das músicas que tem feito, que já fez? Qual é a vertente principal das músicas que faz? Falam de quê as suas músicas? Bem, eu sou versátil. As que já estão gravadas, algumas falam sobre a sociedade. É uma música de caráter social. Qual é o estilo? É rap. Rap? Sim, um rap de caráter social. Intervenção social, se eu posso dizer. Uhum. Ali eu estou a falar a respeito, venho a incentivar o pessoal a estudar, e também tem uma que reconheci os esforços que os professores têm tido para com a sociedade. E tenho aí 2 gospels também. Nesse momento tem 4 músicas ou tem mais? Tem 5 músicas. Tem 5 músicas. Sim. Já estão gravadas? Sim, já estão gravadas. E quem lhe tem apoiado no sentido de dar ritmo a estas músicas? Ritmo, isso questão das gravações ou para escrever? Para fazer a música completa. Ok. Bem, eu mesmo consigo compor, eu componho, as melodias também mesmo vêm de mim. E alguns, por exemplo, essas 3 de intervenção social, tenho um amigo que também ele está inserido na educação.
Um dia ele veio ter comigo, como ele sabe que eu canto, veio ter comigo, me apresentou o tema e juntos trabalhamos no tema, eu dei a ideia e fomos trabalhando. Ali, verdadeiramente, eu dei as letras, ele foi seguindo e fizemos os trabalhos. Agora, outras duas, tudo mesmo foi eu que fiz. Mas então tende a aperfeiçoar o manejo do violão, né? Este é o meu maior desejo, porque com o manejo do violão, acredito que todas as letras que já estão realmente escritas, será mais fácil a encontrar uma melodia. Podem até já ter melodia, mas com violão será melhor, porque melhor e fácil também para encontrar a mesma melodia. Ok. O que tem a dizer a respeito da necessidade que a sociedade esteja um pouco mais atenta a cada um dos seus membros? Porque cada um dos membros que faz parte de uma sociedade tem as suas vicissitudes, não é? É uma vida concreta que pertence a cada indivíduo. Qual é a chamada de atenção que o Bezerra tem a fazer no sentido de despertar aqueles que ainda estão na sonolência a respeito da presença de um irmão, a presença de mais um membro na sociedade? Bem, como um membro na sociedade, nós realmente somos controlados por uma instituição que se chama Estado. E estes, verdadeiramente, eles devem prestar atenção naquilo que é a convivência do cidadão. Todo cidadão realmente ele passa por uma dificuldade. E quando estas mesmas dificuldades vêm assolando de tal maneira e estes vão atrás de alguém de direito solicitando um apoio ou uma atenção, importa que deem a mesma atenção, porque se a gente recorre por trás de alguém é porque nós sabemos que ele pode fazer alguma coisa. E quando não temos aquilo que desejamos, isto realmente vem preocupando muita gente. Como dizem, né? Nós sabemos que o cidadão tem que ter direito à família, direito à habitação, trabalho, saúde, alimentação. E no que concerne mesmo a alimentação e nos tempos em que nós estamos, isto verdadeiramente é que está desestruturando muito, muito a mesma sociedade, porque todo mundo hoje está a lamentar por causa da situação da mesma vida. Mas se haver realmente possibilidade de um trabalho ou um emprego, porque é verdade que não há possibilidade de empregar a todo mundo, mas eu creio que a nação em que nós estamos há fundo o suficiente para dar pelo menos um apoio a alguém que vem com um projeto um projeto para a sua própria subsistência. Se realmente velarem por estes projetos e apoiar estes mesmos homens que vêm solicitando o apoio, eu tenho a plena certeza que não haveria tanta lamentação, se esse é o termo certo, ou desculpa aqui, ou tanto desmando aí na sociedade, nas ruas, porque muita gente, pelo que faz, é o termo que tem usado, é frustração, e não é boa coisa, não é boa coisa. Há um provérbio que diz que gasta-se menos apoiando alguém que está clamando por socorro do que deixar aquela pessoa perder a vida para depois vir ajudar. Não pode. Já foi a administração do seu bairro? A administração do bairro eu não cheguei, mas tive a oportunidade de chegar na administração municipal. A administração municipal, cheguei, entreguei ali algum documento com um pedido. E desde 2022... até aqui não tive eu respostas. Sempre que eu vou lá, disseram que não tem as possibilidades. Então, até aqui não tenho verdadeiramente nenhum. Nesse documento, o Bezerra fazia um pedido. Qual é o pedido que fez através desse documento? Ok, nesse documento, atendendo às necessidades que eu realmente estou a passar, eu pedi pelo menos que me ajudassem com um forno
Um forno. Eles lá disseram que é um kit de culinária. Esse kit de culinária, eles entendem, é um forno, a botija e o produto para que verdadeiramente eu viesse a confeccionar pães lá para ver se a gente podia vender, e dali tiraria passagem para investir no estudo, que da qual eu pretendo realmente continuar os mesmos. E dali também, atendendo o lugar que nós estamos, não é assim não é assim tão vasto, a idade que da qual eu tenho, preciso de privacidade. Ali na observação, pus pelo menos 16 chapas de zinco e 5 sacos de cimento. É somente isso que eu pedi. Isso foi em 2022? Sim, em 2022. E não obteve resposta até agora? Não, até aqui nunca tive respostas. Tá bem, mas este ano ainda não foi para lá de novo? Ainda não fui. Então, quando convém. Pedi que a mãe ia para lá, chegou lá, a secretária dizendo que estava de férias e ainda não tinha voltado. Tá bem, pois então arranje um tempinho para ir lá de novo à administração municipal, pode ser que já tenha até conseguido este material, Okay. para lhe fazer a entrega. Um forno de culinária para uma administração municipal não é um pedido por aí além. Eles têm capacidade para muitos fornos de culinária, até porque são mais ou menos de meia estatura, não são de grande estatura, e podem muito bem arranjar este material para o Bizerra, que precisa de fazer com que tenha fundos próprios para acudir às demais situações, umas das quais uma boa habitação e também prosseguir os seus estudos. E assim, caros ouvintes, estamos mesmo na reta final do nosso programa hoje. Para quem nos sintonizou só agora, está o Covita Literatura, utilizando as antenas desta rádio, neste dia e nesta hora. Faça sempre isto, pois que nós estamos aqui para fazer com que os autores locais tenham voz e vez, e neste momento já temos alguns resultados positivos e chamamos a atenção de todos aqueles que têm alguma inclinação para a arte, para que se inscrevam na Academia de Autores na Willa, a fim de que juntos pudermos continuar a viajar neste mundo da arte, fazendo a cultura proliferar, pois que a nossa região é rica em assuntos culturais e aspectos culturais, e então nós precisamos fazer com que outras pessoas também tenham mão nesta riqueza cultural, para que sejamos de facto não só uma janela aberta, mas também uma sala de visitas cultural para todos aqueles que necessitarem ter um contacto com a riqueza real da cultura da região da Willa. Então já sabemos que este programa é manejado na técnica por Caetano Borges e Mucarengue Cardoso. Hoje estivemos com o Domingos Angelino Bizerra e quem vos fala, vosso amigo Chia KPMK. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos.
Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.